Oi, pessoal. Olha, fala a verdade. A ideia de construir a casa dos sonhos, ou quem sabe o espaço perfeito para um negócio, é super empolgante, né? Ver uma coisa que estava só no papel, de repente virar realidade, é sem dúvida uma das sensações mais incríveis que existem. E esse sonho, que começa ali, sabe, com um desenho, uma planta, uma vontade, ele pode virar um verdadeiro projeto de vida. Só que entre esse sonho e a hora de pegar as chaves, existe um caminho. Um caminho que pode ser super tranquilo ou, bem, bastante complicado. É exatamente aqui que a gente entra. Como é que se garante que esse sonho não vira um pesadelo? Porque a gente sabe como é. Atraso, orçamento que estoura, um estresse sem fim, aquela famosa dor de cabeça que todo mundo já ouviu falar quando o assunto é obra. Mas olha, a boa notícia é que a grande maioria desses problemas tem como ser evitada. Sim, tem solução. Para a gente conseguir fugir do pesadelo e garantir o sonho, vamos seguir aqui um mapa com 4 etapas bem claras. Primeiro, a gente vai entender esse dilema: construção é sonho ou pesadelo? Depois vamos falar da base, pessoas e projetos. Aí a gente traça um mapa dos custos e, por fim, colocamos a mão na massa, mas com inteligência. Prontos? Então vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa entender o terreno que a gente está pisando. E a realidade do mercado de construção aqui no Brasil tem um desafio assim gigante, que se chama informalidade. E o tamanho desse desafio, olha, é de cair o queixo. Pensa só, mais de 80% das obras de pequeno e médio porte no Brasil rodam de um jeito informal, amador. Isso quer dizer que a grande maioria é feita sem um projeto detalhado, sem um plano claro, o que, convenhamos, é um risco gigantesco. E isso leva a gente para um ponto que é, sim, fundamental. Sabe aquela ideia de que dá para economizar não contratando um profissional qualificado? Pois é, isso é uma armadilha. Como diz essa citação aqui da ESC Júnior, a falsa ideia de que não contratar um profissional qualificado trará menos custos acaba gerando mais problemas e gastos. No final, essa economia vira retrabalho, desperdício e um custo muito, mas muito maior. E aí, qual a solução então? É começar com o pé direito. Isso significa basicamente duas coisas: montar a equipe certa e ter um plano mestre impecável. Essa é a verdadeira fundação de qualquer obra de sucesso. Uma dúvida muito comum é: contrata um arquiteto ou um engenheiro? A verdade é que um completa o outro. Pensa assim: o arquiteto foca na parte estética, na funcionalidade, em como o espaço vai ser usado e vivido. Já o engenheiro, bom, ele é o cara dos aspectos técnicos, da estrutura. Ele faz os cálculos para garantir que tudo fique em pé com total segurança. Então, se for possível, ter os dois no time é o cenário perfeito. Ok, equipe montada, a gente chega agora no que talvez seja o documento mais importante de uma obra: o projeto executivo. É sério. Pensa nele como o manual de instruções completo, o guia definitivo da construção. É esse projeto que pega o sonho do arquiteto e transforma em detalhes técnicos que a equipe no canteiro vai seguir, sem tirar nem pôr. Mas por que ele é tão crucial assim? Simples, porque com um projeto detalhado, acaba o achismo na obra. Ele que evita erros e retrabalhos, que garante o melhor aproveitamento dos materiais, sabe, chega de desperdício. Ele também previne aqueles problemas chatíssimos em fundações, instalações elétricas, hidráulicas e, o mais importante, serve como a base para a gente ter um orçamento preciso de verdade. Beleza, com nosso manual de instruções pronto, chegou a hora de traçar o mapa dos custos. É agora que a gente vai falar de orçamento, cronograma e daquela documentação necessária. E a ferramenta principal para isso se chama cronograma físico-financeiro. O nome parece complicado, mas a ideia é genial. Ele simplesmente conecta o avanço físico da obra, ou seja, as etapas, com os custos. Basicamente, ele mostra quanto dinheiro vai sair em cada fase do projeto. Isso dá um controle e uma previsibilidade sobre os gastos que, olha, faz toda a diferença. E para esse cronograma funcionar, o orçamento tem que ser certeiro. O Sebrae tem um guia bem legal com 4 passos. Primeiro, listar tudo o que vai ser feito. Segundo, detalhar os custos, tanto os diretos, como material e mão de obra, quanto os indiretos, tipo contas e transporte. Terceiro, mapear todas as taxas e impostos. E por último, calcular o tal da BDI, que é uma sigla para benefícios e despesas indiretas, que basicamente é o que cobre os custos administrativos e o lucro, para chegar no preço final. Seguindo isso, não tem erro. Ai, claro, não dá para esquecer da burocracia, né? Ela também faz parte do plano. A tal da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, e o alvará de construção, isso não é só papelada, não.
São garantias legais, de segurança, que precisam estar no planejamento desde o comecinho. Muito bem, plano, time e orçamento na mão, agora sim é hora de colocar a mão na massa. E com tudo planejado, a execução pode e deve ser bem mais tranquila. O segredo está em algumas dicas práticas. E aqui vai uma dica de ouro, direto do pessoal do Bora na Obra: a comunicação com os vizinhos. Vamos ser sinceros? Obra faz barulho, faz sujeira, incomoda, é um fato. Mas, olha só que simples. Se apresentar antes de começar, deixar um contato para qualquer problema, de repente até oferecer uma lembrancinha. Isso evita cada briga. E a quinta dica: fazer um laudo fotográfico das casas vizinhas. Isso te protege de qualquer acusação no futuro. Simples, né? E funciona muito. Outro ponto-chave, a escolha dos fornecedores. Cuidado com aquele barato que sai caro, sabe? O preço mais baixo pode significar material ruim ou entrega atrasada. O ideal é sempre avaliar o custo-benefício. Olhar o histórico da empresa, ver se ela segue as normas técnicas, pensar na logística. Uma boa parceria com fornecedores é simplesmente fundamental. E mesmo com o melhor planejamento do mundo, o canteiro de obras é um lugar dinâmico. Então, tem que ficar de olho em alguns riscos comuns: mão de obra sem qualificação, logística ruim na entrega de material, o tempo que pode não ajudar e, principalmente, aquelas mudanças de ideia de última hora, que bagunçam todo o cronograma. E, claro, a sondagem do solo. É um passo que nunca, jamais pode ser pulado. E isso tudo nos leva a essa frase, que para mim resume perfeitamente a história toda: não confunda imprevisto com falta de planejamento. É isso. A grande maioria dos imprevistos numa obra, na verdade, são coisas que poderiam ter sido previstas, são falhas no plano. Com um bom planejamento, dá para se preparar para quase tudo. E para fechar, fica essa reflexão. Olhando tudo isso, pode até parecer que planejar é a parte mais difícil, né? Mas será que não é muito mais difícil ter que lidar com todas as consequências de não ter um plano? Porque, no fim das contas, planejar exige tempo, exige dedicação, sim, mas o custo de não fazer isso, em dinheiro, em estresse, em tempo perdido, é incomparavelmente maior. Um bom planejamento não é um gasto, é o melhor investimento para garantir que o sonho da construção se realize de fato, sem nenhuma dor de cabeça.